caso do quadrinho americano, que é o quadrinho do qual eu trabalho, como é um quadrinho que sai todo mês, então para que a revista fique pronta em tempo, é preciso um trabalho, uma produção industrial, ou seja, setorizar as produções para que o produto fique pronto realmente no prazo correto. Na verdade, funciona mais ou menos assim. 3 meses antes da publicação da revista, a editora já tem que anunciar a revista, já tem que mostrar a capa, a sinopse da história, para que as comic shops possam comprar. Nesse momento, não tem revista nada pronta. A única coisa que tem pronta na revista é a capa e a sinopse, o resumo da história. E aí as comic shops fazem os pedidos, né? Quantos eu vou querer, tá? Feito. O roteiro é feito, na verdade tudo começa na figura de um cara chamado editor. Deixa eu ver. Então tudo começa na figura do... Então, tudo começa com uma figura chamada editor. Certo? O editor, ele é o cara que escolhe os artistas que vão trabalhar, o direcionamento que o personagem vai ter nos próximos anos, né, onde ele quer chegar. Então o editor é responsável por isso. Depois que o editor escolhe os artistas, ele vai entrar em contato com o roteirista, que é o cara que cria a história junto com o editor. E o roteirista ele vai escrever uma história, e dessa história ele vai criar um roteiro. O roteiro é uma peça técnica, no qual ele vai descrever o que acontece na história, página por página, quadro por quadro. Mais ou menos assim. Vou mostrar aqui um exemplo de roteiro. Pronto, esse é um exemplo de roteiro, tá? Então, no roteiro, ele vai descrevendo, coloca o número da edição, no caso aqui é uma Mulher Maravilha 608, e põe a página 1, quadrinho 1, e vai colocando a descrição. Nesse caso, dessa página, só tem um quadro. Depois eu mostro para vocês esse quadro, como é que ficou essa página final. Então, a descrição é mais ou menos essa. Vamos colocar aqui. Então, zoom. Aqui, por exemplo, ele vai descrevendo o que acontece no quadro. O quadro 1, por exemplo, Splash. Splash, que a gente fala nos quadrinhos, é uma página com um único quadro, página cheia, né? O ângulo de baixo para cima, por trás da Diana, que é a Mulher Maravilha, duas Amazonas sem nome, da edição passada, e a Morrifia, que é um outro personagem. Elas estão em frente às ruínas de um abrigo que tinha sido destruído na edição anterior. Os leões, né, os de pedra, eles estão destruídos em frente a eles, mas nenhum corpo de Amazonas estão em evidência, eles estão à mostra. Né? Então ele vai escrevendo a cena de acordo com a história, e o meu trabalho, e depois que o roteiro fica pronto, é onde eu começo a trabalhar, é tentar passar a parte visual dessa cena, a minha interpretação da cena. Depois que o roteiro chega na minha mão, o próximo passo é fazer o que nós chamamos de layout, que é um rascunho muito rápido de como é que você imagina que a cena funciona. Vamos então para essa página aqui para mostrar para vocês. Pronto, o layout é esse aqui, tá? O layout é um rascunho para tentar passar a minha interpretação visual. Qual é a... Eu não quero ser contratado por agora. Pronto, então o rascunho é a minha interpretação visual do que ele escreveu, tá? Então no caso aqui, o ângulo está de baixo para cima, do jeito que ele falou. A Mulher Maravilha está em primeiro plano, as Amazonas que inseriram estão aqui também. O abrigo, elas estão em frente ao abrigo destruído, né? E por aí vai. Só que aí, esse layout vai para a mão do escritor e do editor. Eles vão dar uma olhada, ver se está tudo ok, se vai ser aprovado.
Nesse caso, o layout sofreu umas mudanças. O editor, o escritor, na verdade, ele pediu que eu pegasse a Mulher Maravilha e colocasse aqui para esquerda, tá? Ou seja, flipasse a página. E ao invés de ser essa pedra, o título da história, ele pediu que eu colocasse um dos leões, que tinha no roteiro, aqui em primeiro plano. Então eu virei a página e coloquei o leão aqui. E aí ficou desse jeito. Vamos mostrar. Assim. Então essa etapa é uma etapa do lápis, né? O nome da minha profissão dentro da cadeia de produção chama-se lapista. Eu sou seria o penciler, o cara que faz o lápis, né? Depois que eu termino o meu trabalho, a página é aprovada, eu mando essa página para o arte finalista, tá? O arte finalista é o cara responsável por aplicar o nanquim sobre o trabalho. Aí fica o trabalho exatamente dessa forma, né? O arte finalista não simplesmente cobre o desenho, ele é responsável por colocar as texturas, dar a diferença de plano, e no final das contas, o trabalho impresso é o dele, não o meu, porque ele vai cobrir o meu lápis. Ou seja, se o arte finalista for um cara muito bom, vai ajudar bastante o meu trabalho. Se o arte finalista for ruim, ele vai destruir o meu trabalho, ou seja, porque o dele é o que é impresso, né? Então daí a importância do profissional arte finalista. Depois que ele termina a página dele, então isso vai para outros dois profissionais, o colorista e o letrista, né? O colorista, 90% das cores no mercado americano de quadrinhos são feitas por computador, utilizando programas como Photoshop, o Painter e por aí vai, tá? Então, usando esses softwares de colorização. Ainda tem HQs que são coloridas fora do computador. E o letrista é o responsável por colocar as letras, balões, recordatórios e títulos da história como aqui, né? Então aqui são os créditos da história, né? Quem escreve, quem desenha, sou eu, arte finalista que eu marco, por aí vai, todo mundo. Bom, o meu trabalho específico, uma página de quadrinhos, eu não estou com uma original dela, mas ela não é feita do tamanho da revista, ela é feita um pouco maior, quase o dobro do tamanho da revista. Essa página leva em média cerca de 8 a 10 horas de trabalho, né, cada página. Então normalmente são 20 páginas por mês que eu tenho que entregar por edição, né? Então uma média boa para quem eventualmente queira trabalhar com quadrinhos para os Estados Unidos é fazer uma página por dia, né? Então se você conseguir ter essa média de uma página por dia, você já está apto a trabalhar com quadrinhos. Página boa, né? Página ruim, eu faço o esforço. Né?